E aí que é o grande problema. Por que foi essa briga toda? Até para o pessoal entender, né? Toda reserva de petróleo, ela tem uma curva de produção, que a gente chama. Você começa a produzir até que ela chega num ponto máximo e depois começa a cair a produção, que a gente chama de depleção. Claro. O pré-sal, a curva de depleção dele começa agora, 2027. O que quer dizer isso? Se a gente não descobre nada ou não começa a explorar nada agora, vai ficar um gap gigantesco, porque o pré-sal, hoje, mais de 80% do petróleo que a gente consome vem do pré-sal. Se a gente não descobre nada aqui e o pré-sal entra na curva de depleção, nós vamos ficar com um buraco aqui. Então, qual que é o lance? Por que se apertou tanto, né, e se brigou tanto pela tal da margem equatorial? Porque a margem equatorial, a gente precisa colocar ela, precisa primeiro descobrir, ver se tem, se é economicamente viável e tal, para colocar ela para produzir, algo que o Adriano falou, demora uns 5 anos, e aí legal, porque nós vamos ter uma intersecção com a depleção do pré-sal. E aí nós não vamos sofrer tanto, porque imagina se depleta o pré-sal e a gente não descobre nada e não põe nada para produzir. Não, e a gente hoje, né, tem que entender isso já aconteceu no Brasil. A primeira grande bacia brasileira, como o Sérgio colocou, foi a Bacia de Campos. Isso. Aí a Bacia de Campos ela foi substituída pela Bacia de Santos, Isso. que é o pré-sal. E agora se imagina que a Bacia de Santos possa ser substituída pela margem equatorial e se fala também da Bacia de Pelotas, né? Isso. Que parece também tem grandes expectativas. Mas essa brincadeira toda, o petróleo hoje, ele é o principal item da balança comercial brasileira. A pessoa pensa que é a soja, não é a soja, é o petróleo. Principal balança comercial brasileira. O Brasil hoje é protagonista na cena internacional de petróleo. O Brasil hoje é, se eu não estou errado, aí a ser o sétimo ou sexto maior produtor de petróleo do mundo, caminha para quinto. A gente hoje produz algo como perto de 4 milhões de barris dia, vai produzir daqui a 2 anos, 3, 5 milhões ou mais de 5 milhões de barris dia. Então, se a gente não tiver isso que ele está falando, essa interseção, o que vai acontecer? Do dia para a noite, a gente vai voltar a ser importador de petróleo. Isso aí. Entendeu? Hoje a gasolina no posto, se prepara. Então, hoje a gente tem um problema também, que a gente hoje exporta muito petróleo, né? O principal importador de petróleo brasileiro é a China, inclusive. Durante muitos anos foi os Estados Unidos, hoje é a China, mas a gente importa diesel e importa gasolina. Importa os derivados de petróleo, porque aí é um problema de refino. A gente não tem uma capacidade de refino no Brasil suficiente para atender a demanda brasileira. Então tem um negócio meio engraçado que acontece muito com recurso natural também em país pobre. Você exporta o recurso natural e compra ele pronto. Né? Você exporta, entendeu? Então assim, você exporta o ferro e importa o aço. Entendeu? Então, isso acontece muito nos países também, que é outra explicação para a tal da maldição do recurso natural. Entendeu? Na verdade, talvez esse seja o maior fator. Você exporta cacau e a Suíça faz o chocolate. Entendeu? Então, assim, o Brasil é o maior produtor de cacau do mundo. E você paga quanto no chocolate aí no... Entendeu? Então, é muito isso, né? Então, assim, eu acho que também tem essa coisa do Parque de Refino brasileiro. É um parque velho. A última grande refinaria que a gente construiu foi Paulínia, agora tem essa nova, Abreu e Lima, que deu a confusão. Maior para mim, eu considero Abreu e Lima o maior caso de corrupção da história do Brasil, cara. Mas enfim, o que acontece ali em Abreu e Lima não é. É que é um negócio tão escondido lá no meio que ninguém fala, né? Pouca gente fala de Abreu e Lima. Mas aquilo ali é um absurdo. Mas enfim, eu acho também que essa coisa, se você podia ter privatizado mais refinarias, teria mais gente no Brasil construindo refinarias, mas o fato é que não aconteceu dessa maneira. Então isso tudo acaba embolando e trancando um pouco essas benesses que poderiam outra vez ir para a sociedade de uma maneira muito melhor. Né? O problema do refino no Brasil surgiu muito com o problema do óleo da Bacia de Campos, que ele é um óleo pesado. Não é qualquer refinaria. Você tem que ter uma refinaria muito, muito específica para isso. Foi quando surgiu na nossa história aí, mais recente, a tal de Passadina. Todo mundo lembra. Passadina, na teoria, não era ruim a ideia. A ideia não era ruim, entendeu? Por quê? A gente não vai fazer uma refinaria igual a Passadina. Compra ela, entendeu? Põe ela para funcionar, vai lá, refina o nosso petróleo pesado e traz. Show de bola. O problema foi a execução. A execução foi terrível, né? Pagamos não sei quantas vezes mais e quando teve que vender por 1/4 do preço que ela valia originalmente. Então, foi terrível. Aí você fala assim, tá, então vamos construir uma no Brasil? Vamos. Que é a tal de Abreu e Lima. Abreu e Lima surge no cenário brasileiro para você ter uma... Porque refinaria, para o pessoal entender, né? Ela tem que ter... Obviamente, você não vai fazer só para aquilo. Você tem várias plantas de refino, que a gente chama, né?
Abreu e Lima tem lá. Só que a Abreu e Lima surgiu para refinar o óleo pesado. Venezuelano. Exatamente. Venezuelano. Qual é a única parte dela que não está pronta até hoje? A de óleo pesado. Até porque, né, esse negócio da Abreu Lima, ele começa com um acordo entre o atual presidente Lula, né? Isso. E com o presidente Chaves, né? Era Hugo Chaves na época. Aí, qual era a história? O Brasil, a Petrobras, o Brasil faria uma refinaria em Pernambuco para refinar petróleo venezuelano pesado, e em troca a Petrobras também receberia uns campos lá na bacia de Orinoco para explorar. Né? Mas aqui na bacia, então teria uma sociedade, né? E aqui na refinaria Abreu e Lima também o governo venezuelano botaria dinheiro. Isso. Até porque ia ajudar. Até porque essa é uma refinaria muito cara. O que acontece é o seguinte: quando você faz uma refinaria para refinar óleo pesado, ela é muito mais cara, porque o equipamento é muito mais sofisticado, né? Uma coisa é você entrar com petróleo leve, que a gente chama, que é quase gasolina, vamos dizer assim. Então é barato refinar. O caso do petróleo pesado, então ele é caro. Só quer dizer que deu no que deu, né? Aquele escândalo que o Sérgio falou aí, né? Talvez seja a refinaria mais cara do mundo. Mais cara do mundo. E a Venezuela nunca botou dinheiro nenhum na refinaria. O Brasil tomou o cano da Venezuela e ainda teve um cano interno aí. Aqui. Então, assim, é isso. Mas ela está lá, ela hoje está refinando lá, acho que 180 mil barris, tem uma capacidade para chegar a 250, mas é uma coisa que não era isso que tinha que ser feito dessa maneira, né? Agora parece que o Brasil está outra vez interessado em entrar na Venezuela para cobrar a tal do dinheiro que ficou devendo, os 10 bilhões de dólares. Mas agora a Venezuela é dos Estados Unidos? Agora porque o Brasil sempre que vai para a Venezuela leva cano, né? Então, Venezuela, Bolívia, o negócio sempre que a gente leva cano. É sempre umas bolas muito divididas, cara. É muito dividida. Um tema que vocês mencionaram que eu achei interessante é que nem todo barril de petróleo é feito da mesma maneira. Né? Você tem um grau de densidade, que foi misturado pela API, você tem a viscosidade, que vai determinar o quão fácil é escoar esse petróleo, e você ainda tem o grau de enxofre. Quanto maior, mais corrosivo, mais difícil é o refino. Né? E eu queria entender por que a refinaria é um negócio que tem o que nós chamamos de ROIC, né? O retorno sobre capital investido tão baixo, em comparação com, por exemplo, a produção, a exploração, que é mais arriscada, mas pode ter um payoff muito elevado, né? Ou a própria produção, que depois você já tem o campo lá perfurado, se tem um custo de extração baixo, pode ser um negócio muito rentável. Por que a refinaria é tão ruim? Depende de várias coisas. Por exemplo, o pré-sal, durante muito tempo, o problema dele era a exploração. Quando descobriu o pré-sal e você tinha que tirar o petróleo de lá, como era uma coisa nova que o Brasil não conhecia, teve uma época que ficou parado a exploração do pré-sal, porque o preço do barril não compensava você tirar. Na exploração, né, a gente, depois que descobre o campo, a gente tem que fazer a conta seguinte: quanto que você gasta para produzir um barril? Quanto que está o barril hoje? 80? 72. 70? Então, arredondar 70. Vamos supor que você gaste 100 para produzir. Não compensa. O pré-sal, durante muito tempo, até a Petrobras dominar a tecnologia, o pré-sal ele ficou meio parado. Aí a Petrobras foi estudando, porque era uma coisa totalmente nova, até que dominou a tecnologia e passou isso.